E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo do canal. A ideia aqui vai ser trazer alguns testes com a RX 570, que eu acho que é uma placa bem interessante, né, para quem está querendo gastar pouco, querendo uma placa ali com custo-benefício interessante, né, porque não é muito exigente e tal, e tá com orçamento mais limitado, né. A plaquinha ali que eu encontrei na OLX, vi vários anúncios ali na OLX por volta dos R$400. A minha mesmo eu consegui ali em torno de uns 350 e tal, que negociando dá para conseguir um preço mais interessante. Então eu acho que é uma excelente placa para quem não quer gastar muito, né? O primeiro teste aqui foi feito no The Waterworld 2. O preset que eu utilizei ali foi em 900p, com os gráficos mistos entre baixo e o médio, com o FSR no modo qualidade. E ela se manteve sempre ali na casa de uns 30 a 40 FPS, dependendo do momento ali. A configuração que eu estou utilizando aqui do PC, um Ryzen 5 7500F, 32 GB de memória RAM, 6.000 MHz L36 e a RX 550 da ASRock, modelo Phantom Game, né? Ela está com um pequeno overclock ali, uns 100 MHz de clock a mais e 2.000 MHz ali na memória, 250 MHz de overclock na memória. Sim, a ideia do canal aqui vai ser mais trazer alguns conteúdos voltados para custo-benefício mesmo, né? Inicialmente com a RX 570 e futuramente talvez com outros rádios e tal, sempre que for possível, né? A placa aqui tem uma limitação bem notável, que é a VRAM. Ela só tem uns 4 GB de VRAM, por isso até que eu fiz o overclock de memória, né? Que dá uma minimizada nessa limitação dela, né? Que é os 4 GB de VRAM, que facilmente lota os 4 GB de VRAM, tipo, a textura está tudo no mínimo, e mesmo assim, mesmo na resolução mais baixa, mesmo com um preset gráfico mais baixo, nesse jogo aqui ela acaba lotando facilmente, né, os 4 GB de VRAM. Mas você vê que mantém uma boa estabilidade, consegue sim manter uma gameplay tranquila e dá pra jogar tranquilamente. E é um jogo recente, né? Tipo, é um jogo que lançou há pouco tempo e tá rodando numa qualidade bem aceitável, né? Tá rodando aí sempre acima de 30 FPS, com boa estabilidade e tal. Então a qualidade gráfica tá bem aceitável. Então tá muito bom realmente pra jogar com essa placa, né? Uma plaquinha bem interessante. Desde você encontra no preço que eu falei, né? Na casa dos R$400. A versão de 8 GB, né? Se você conseguir encontrar ela, é melhor ainda, porque não vai ter essa limitação tão grande assim de VRAM. Você fica mais tranquilo para rodar alguns jogos mais exigentes, né? Em jogos que, tipo o Avatar Frontiers of Pandora, que é um jogo que exige muita VRAM e fica praticamente impossível rodar nessa versão, essa placa aqui com a versão de 4 GB. O segundo jogo aqui é o The Witcher 3, que esse jogo já consome menos VRAM, é um pouquinho mais tranquilo de rodar. Eu consegui rodar ele aqui com os gráficos no médio, né, em Full HD, com o FSR no modo qualidade. Ele sempre se manteve ali na casa ali de uns 60 FPS e tal, então ficou bem bacana mesmo. A qualidade gráfica foi muito boa e sempre mantendo a estabilidade ali, então teve algumas pequenas quedas ali para casa dos 50, 55 ali, então a variação muito pequena ali, sempre mantendo na casa dos 60 FPS na maior parte do tempo. E a estabilidade ficou realmente muito, muito boa mesmo. Não fiz nada contra você, então pode se acalmar. Claro que não. Não fez nada. Dá para notar que o consumo dessa placa tá um pouquinho elevado, né? Eu liberei o power limit dela, porque essa placa tem uma pequena limitação no TDP, né? Se você deixar ela padrão, ela vai capar o clock da GPU e não vai extrair o máximo de performance dela. Então eu liberei o power limit dela no driver da AMD, né, para ela poder subir mais o clock dela, né?
e não ficar tendo limitação por conta de energia. Então deixar ela consumir mais energia para poder subir o máximo possível o clock dela e assim ter um pouquinho mais de performance na placa aí, né? Você vê que o jogo está bem instável, tá com uma qualidade gráfica bacana. Então, o consumo de memória ali está bem tranquilo, na casa dos 3 GB. Então está sempre mantendo tudo bem tranquilo ali durante a gameplay. Ó. Nenhuma queda de FPS, sempre se mantendo na casa dos 60. Estabilidade perfeita. Magia. Um local de poder. Nada mal. Agora aqui no Gears eu consegui fazer uma configuração em Full HD com o preset do alto, porém eu reduzi as texturas para o do Ultra, que ele seta automaticamente no Ultra. Eu reduzi para o alto para não ficar estourando os 4 GB de memória. Até dá para jogar com as texturas no Ultra, porém fica muito no limite, e para não ter nenhum tipo de problema com os 4 GB de VRAM da placa, eu acabei reduzindo para o alto ao invés de deixar no Ultra. E a placa consegue rodar tranquilamente esse jogo, né, em Full HD com esse preset, né, utilizando o FSR no modo qualidade. Eu acredito que dê até para usar a resolução nativa sem precisar do FSR, porque ela mantém sempre acima de 60 FPS o tempo inteiro. Entendido. Mantém uma estabilidade excelente. Em alguns momentos eu atingir 100 FPS, em outros cai ali um pouquinho para 70, 80, fica variando um pouco, mas sempre acima de 60 FPS. E a VRAM ficou sob controle, na casa dos 3 GB. Ao longo da gameplay fui vendo que ela sobe um pouquinho, né? E fica na casa dos 3.3, 3.5 em alguns momentos ali. Então, se eu deixasse as texturas ali do Ultra, né, ele poderia ter algum tipo de problema de instabilidade por conta da falta de VRAM. A maior limitação dessa placa realmente fica por parte da VRAM, né? Ela só tem os 4 GB, até por isso que é importante fazer um level overclockzinho ali na VRAM para tentar diminuir um pouco esse gargalo quando precisar fazer um swap de memória, né, onde com a placa precisar alocar as texturas da memória RAM, né? Então você vê que o jogo está rodando muito bem, né? Na casa dos 80, 70, 80 FPS ali. Então a qualidade gráfica muito boa também, de estabilidade perfeita ali, sem quedas bruscas, a fluidez absurda. E realmente eu acredito que daria para rodar tranquilamente com a resolução nativa, né? Sem precisar usar o upscaling, sempre com uma estabilidade excelente, sem ter quedas bruscas ali nem nada, simplesmente mantendo uma estabilidade absurda. Então a ideia é essa, pessoal, trazer apenas alguns testes iniciais aqui sobre a placa, né, a RX 570, mostrar que não precisa de muito para poder aproveitar, né, os jogos e tal. Você não precisa de um super PC, com uma plaquinha bem básica, bem simples ali, uma plaquinha mais antiga, né, que você encontra num preço acessível. Você consegue já jogar bastante coisa. Dá para jogar, são jogos mais recentes, né, com exceção do The Witcher 3, o Gears of War Reload, né, que é a última lançamento aí, a última versão do jogo, o The Outer Worlds 2, que é um jogo que lançou há pouco tempo, que tá um pouquinho pesado,
E The Witcher 3, que é a última versão, mas já é um jogo mais antigo. Porém, ainda é interessante para testar nessa placa também, né? Então, o foco do canal vai ser esse, né? Trazer alguns testes inicialmente com a RX 570, focado em rádios com custo-benefício e tal. Trazer testes que fiquem com uma boa estabilidade, fazer um preset que fique bom nos jogos, né? Sem estar com um PCista maluco, né? Tipo, buscando a melhor qualidade gráfica possível, buscar rodar tudo no ultra e tal. Entender as limitações do rádio, né? Uma plaquinha bem de entrada e rodar com dentro das limitações da placa, né? Mas uma plaquinha bem bacana, você encontrar uma faixa de preço em torno de uns R$400 ali. Eu jogo que é uma placa excelente para você jogar. Acredito que muitos dos jogos atuais ali, principalmente para quem tá querendo rodar jogos ali competitivos, né? É bem interessante, que ela vai rodar basicamente qualquer jogo competitivo atual, uma taxa de quadros interessante. Até mesmo, por exemplo, o Battlefield 6, que é um jogo recente mais pesado, essa placa dá conta de rodar uma taxa de quadros boa. Então, é uma plaquinha bem interessante. Então, essa é a proposta do vídeo de hoje, né? Fazer apenas alguns testes iniciais da placa e com o passar do tempo eu pretendo trazer mais vídeos sobre ela. Então, é isso. Valeu. Fui. Beleza. Risca um truque.